Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da FinTrender. E hoje nós vamos conversar com o Lucas Danisek, que é cofundador da Nexa. A Nexa, que junto com a FinTrender fez o Brasil Tokenization Report em 2024. Para quem não leu, corre lá, brasiltokenizationreport.com.br e baixa o seu para entender tudo sobre o mercado de tokenização no Brasil e no mundo. Tem uma parte de mundo também. Sobre a conversa de hoje, nós conversamos muito sobre a trajetória do Lucas aí no mercado financeiro tradicional, o momento em que ele olhou e falou assim, cara, acho que blockchain e tokenização podem ajudar muito das dores que ele sentia na pele lá enquanto gestor de grandes fortunas, né? E também esse passo a mais para começar a Nexa. Como é que ele se juntou com algumas pessoas, como é que ele foi buscar os advisors, como é que ele captou dinheiro para ter fôlego aí para conseguir construir tudo o que ele está fazendo e o que ele está vendo para frente, né? Como é que ele acha que vai se desenvolver o mercado para frente e o que é sucesso para ele lá na frente, né? Para onde ele está indo, onde ele está mirando. É uma conversa muito legal com uma pessoa que está empreendendo no mercado de tokenização, que é um mercado gigante e que tem amplo conhecimento na parte de gestão de ativos aí do mercado tradicional. Uma conversa muito legal e para todo mundo prestar muita atenção e olhar aí a trajetória dele para frente. Tá bom? Então com vocês, Lucas Danisek. Oi Lucas, tudo bom? Tudo bem, Gustavo? Legal Tudo estar aqui bom. com você. Legal. Lucas, acho que é a primeira vez que você está aqui, né? Então eu espero que seja a primeira de muitas, né? A gente já tem conversado bastante aí, a gente vai até comentar um pouquinho da parceria que a gente fez no report, toda essa conversa que a gente teve aqui de mais de 6 meses, né? Mas antes da gente começar, eu queria te deixar um espaço até para você explicar um pouquinho a tua história, né? Então, assim, principalmente sobre o aspecto de como é que você chegou nesse mundo de tokenização, né? Então, assim, conta um pouquinho da tua história aí antes e quando isso te alertou aí. E acho que uma pergunta que eu sempre faço também, que é importante, né? Qual foi o teu primeiro contato com cripto? Então, bom, minha história de carreira é toda em TradFi. Então, enfim, me formei aqui em São Paulo, fiz administração na USP, comecei a trabalhar no mercado financeiro, todos os estágios que eu fiz foram no mercado financeiro, banco ou asset. 2008 me formo, eu estava trabalhando numa asset aqui em São Paulo, que chama Nest Investimentos, hoje chama Nest Asset, nosso amigo Luciano e do Chico. E em 2009, eles me deram a oportunidade de ter um book dentro do principal fundo da casa. Eu escolhi uma estratégia de arbitragem e event-driven. Fiquei 2 anos tocando essa estratégia dentro do fundo flagship. E em 2010, eles me deram a oportunidade de abrir meu próprio fundo lá dentro. Então, em novembro de 2010, fiz um carve-out da minha estratégia de arbitragens ao abrir meu fundo. Essa estratégia chegou a escalar para ter 300 milhões de reais. Eu tocava meu fundo de arbitragem e uma parcela do fundo de ações da Nest. Acabei ficando lá 7 anos, entrei como estagiário e acabei me tornando um sócio importante do negócio ao longo dos anos. Em 2014 eu fui para o Pátria, levei esse meu fundo junto comigo para o Pátria. O Pátria tinha uma área de fundos multimercados lá dentro, de fundos líquidos, fundo de ação, fundo de crédito, fundo multimercado. Eu levo meu fundo para lá, a gente faz a junção, a fusão do meu fundo com o fundo que existia no Pátria, que chamava Pátria Red, e eu assumo a gestão da estratégia multimercado no Pátria. Fiquei lá durante 2 anos, e aí no final de 2015, né, os sócios fundadores do Patra decidiram criar um family office e convidaram, né, as principais pessoas que tocavam o núcleo de multimercado, o Arthur Mello, que era o sócio do Patra na época, eu, o Edu, que é sócio fundador da Nexa também. E aí levei o fundo junto comigo para a Terra e começamos a montar o business da Terra, um family office bem focado em clientes de alta renda e portfólios mais, enfim, customizados, com uma gestão bem sofisticada, com perfil de pessoas de asset management. Fiquei lá 7 anos, virei CIO da Terra, era um sócio executivo relevante, e saí no janeiro de 2023. Contato com cripto, né? Então, pegar essa carreira inteira foi muito de mercado financeiro, né? Começo focado no nicho de arbitragem, depois equities, depois como CIO da Terra, um escopo muito mais amplo, que era olhar todas as classes de ativo no Brasil e no mundo. Então, acabei evoluindo e aprendendo muito ao longo desses anos, tendo a oportunidade de fazer vários investimentos pela primeira vez. Isso abriu a cabeça e me permitiu evoluir profissionalmente e intelectualmente, né? E talvez exercer essa curiosidade intelectual que eu sempre tive ao longo da minha carreira. Até então, a gente não fez investimento em cripto, né? Tive muitas provocações de clientes ao longo dos últimos anos. Pô, vamos comprar Bitcoin.
e eu relutei, né, durante algum tempo, porque tinha uma simetria complexa, né, para você ser CIO de um family office de 10 bilhões de reais, você compra uma classe de ativo nova, o business de wealth management é um business de preservação de capital, né, de não cometer grandes erros e perder dinheiro de forma permanente. Então, a gente acabou estudando com muita cautela, foi estudando cripto e blockchain ao longo dos anos, mais interessado pela evolução da tecnologia de blockchain, fazendo paralelo com a internet, do que investir no ativo em si, né? Então, não necessariamente quem investiu numa companhia de internet, na época da criação da internet, ganhou dinheiro, mas a tecnologia em si prevaleceu e transformou, né, o mundo. Olhando mais com essa cabeça, então eu fui acabar investindo, né? O contato em cripto foi ali, talvez para 2018, 17, 19, estudando cripto, mas começando a estudar para valer mesmo, principalmente de 2022 em diante. Em 2023 que eu tirei meu sabático e acabei tirando um tempo grande para estudar mais cripto, fiz um curso em Colômbia de blockchain, fiz um curso no MIT de blockchain também, e acabei tendo bastante tempo durante um ano sabático para estudar e ter novas ideias que acabaram, né, enfim, resultando um pouco na criação da Nexa também. Tá bom. E aí pegar um pouquinho da sua trajetória de cripto, então, a cripto tem sempre esses dois aspectos, né, que é um pouco que você já comentou, Lucas, o aspecto de tecnologia, né, de que blockchain, toda essa parte que está vindo e tal, e a parte que fala do cassino, vamos dizer assim, né, meme coins, NFTs, aquela bagunça toda de você investir, assim. Onde você começou a andar, onde você se sentiu confortável, você chegou a entrar um pouquinho nessa parte de, deixa eu entender um pouquinho como é que é esse negócio de meme coins e cassino também, ou você já foi sempre pela parte de tecnologia? Cheguei a olhar mais notícias, mas assim, nunca investi numa meme coin ou num FT, por exemplo. Acho que é natural, assim, de qualquer processo de evolução, tanto tecnológico quanto na sociedade, né? Assim, direitos civis, né? Você tem um momento de pêndulo que vai tudo para um lado e tem um momento de uma revolução onde muita coisa acontece e tem umas bagunças, né? E acho que faz parte do processo de evolução mesmo. Então, acabei olhando, acompanhando, mas eu nunca investi, acabei não chegando tão perto de meme coins, NFT, mesmo quando, enfim, acho que teve bastante gente que ganhou dinheiro, mas acabei ficando fora disso. Então, investi nas criptos mais mainstream, assim, Bitcoin, Ethereum e algumas poucas outras. Mas muito mais acompanhando a tecnologia do que como investidor, né? Infelizmente, porque se eu tivesse investido lá atrás, acho que com certeza teria sido bem sucedido, né? Mas acabei minha experiência investindo em cripto, ela é bem, bem pequena, digamos assim. Entendi. Não, e acho que o pouco de interessante de cripto também, que apesar de a gente separar isso em termos de teoria, em termos de didática, até de separar essa parte de tecnologia do cassino, as coisas são muito juntas no final, né? Então você vai falar, como é que eu vou entender como é que o Bitcoin funciona? Cara, você consegue entender, consegue pegar o valor pequenininho e ir lá e testar, né? Funcionar, compra, vende e tal, carteira, chave pública, chave privada, né? Então, assim, acho que é uma tecnologia que facilita muito isso também, né, Lucas, no aprendizado. Diferente, por exemplo, para comparar, que eu sempre comparo com inteligência artificial. Inteligência artificial é uma que, cara, como é que eu vou testar a inteligência artificial? Não sei, não consigo, né? Eu consigo pegar lá um aplicativo que alguém já botou para mim do jeito com o UX perfeito, que nem o ChatGPT, que vou lá e vou testo, funciona, ok. Mas eu não consigo saber como ele funciona, como é que ele faz, né? Cripto te dá essa facilidade da teoria e de prática, tá muito junta, né? Sim, o acesso, né, é muito mais democratizado o acesso em linhas gerais, né, de tudo, né, no ambiente cripto, né, então acho que bem diferente de outras tecnologias, mas acho que no geral a integração dessas todas de todas essas tecnologias de AI, com blockchain, né, que vai ser mais transformacional para a sociedade, provavelmente. Sim. E aí você fez sabático, estudou um monte, ficou lá em Colômbia, etc., estudando cripto, etc., e aí surge a ideia da Nexa. Como é que foi essa concepção da Nexa até aquele momento e foi assim, cara, faz sentido, é um mercado que tem espaço e que vale a pena montar alguma coisa? Os anos que eu passei, né, trabalhando na Terra, né, como sócio e CIO, o business basicamente era fazer gestão de grandes fortunas de uma forma customizada e com uma gestão muito sofisticada. Então, eu nunca acreditei, né, a gente nunca acreditou que fazer gestão, né, de um portfólio, a forma melhor de fazer isso era colocar as pessoas em umas caixinhas padronizadas, né, modelo 1, 2, 3, 4, moderado, agressivo, conservador, arrojado, etc. E esse tipo de padronização que permitiu a indústria de wealth management escalar
os seus negócios ao longo dos últimos anos. Então, todos os grandes private banks, todos os grandes wealth managers, né, criaram padronizações para poder crescer e facilitar o business. A gente, na Terra, fazia portfólios 100% customizados. Então, a gente tinha 15 clientes, eram 15 carteiras individualizadas e, né, customizadas, personalizadas para cada cliente. E ao longo do tempo a gente começou a enfrentar a dificuldade de escalar essa mesma forma de fazer negócio, de encarar, né, um indivíduo como uma pessoa única, mas que não conseguia ter uma tecnologia, uma ferramenta que permitisse a gente fazer isso numa escala maior. Então, isso obrigou a gente a aumentar o ticket mínimo e médio dos nossos investidores. Então, era um business com ticket mínimo, né, muito alto e ticket médio mais alto ainda. E ao longo do tempo, a gente foi, né, à medida que a gente foi conhecendo melhor o blockchain, entendendo o impacto transformacional que isso tinha, né, e o poder que isso tinha de transformar e resolver boa parte dessas nossas dores, que a gente entendeu a capacidade que isso ia ter de fazer customização e personalização em escala. Então, acho que a ideia de criar a Nexa, ela surge desse background dos últimos 10 anos fazendo a gestão de grandes fortunas, focando em ativos de qualidade e portfólios customizados, e sentindo as dores, né, que essa jornada teve em escala, em liquidez, colateralização, reporting, consolidação, programabilidade. E quando a gente começou a conhecer melhor blockchain, entender de fato, né, de verdade, o impacto que isso tinha transformacional para o mercado de capitais, e demorou para entender, né? Acho que eu passei meses e anos, né, estudando blockchain para até ter o clique e compreender de fato, né, a tecnologia, o impacto transformacional. Era como isso poderia resolver todas as nossas dores que a gente tinha como wealth manager. Então, a criação da Nexa vem muito nessa junção das dores que a gente viveu nos últimos 10 anos com uma nova tecnologia que permite resolver essas dores. Então, que é a Nexa, né? A Nexa é uma plataforma de investimentos alternativos, onde a gente está juntando o melhor da tecnologia, Web 2, Web 3, né? Então, tecnologia Web 2 e blockchain, tanto proprietário quanto tecnologia blockchain, open source, com o nosso background de mercado de capitais, com a nossa expertise de mercado financeiro, de vários anos trabalhando no mercado financeiro, e a junção dessas duas coisas permitindo, né, oferecer uma curadoria e originação de bons investimentos alternativos e acesso para os investidores de investimentos de alta qualidade numa jornada, uma experiência que é muito superior à jornada que existe hoje em Wealth Management, né? Permitindo a hiperpersonalização e hipercustomização desses investimentos, né? Então, tentar trazer o investimento que hoje só um bilionário tem acesso, num nicho muito pequeno, e democratizar o acesso a investimentos de qualidade com uma jornada muito melhor, né? E a tecnologia como enabler desse processo, né? De reduzir o custo de atender um cliente e melhorar substancialmente a experiência de atender esse cliente. E acho que a junção disso tem um potencial transformador na nossa indústria. Tá bom. E olhando sobre esse aspecto, você tem dois lados do teu negócio, né, Lucas? O lado do investidor, né, de quem vai chegar aí para investir, e o lado de ativos também, que em tese teriam que estar tokenizados, de certa forma, para que a gente consiga ter esses benefícios que você colocou. Como é que você está atuando nesses dois pilares aí? Acho que o grande, né, assim, como tese do negócio tem um desafio de adoção nesse momento importante, mas o business ele depende muito, né, da originação de bons ativos e da distribuição, né, para clientes assim, em larga escala. Então, acho que esse originação e distribuição são dois fatores super relevantes, né, para o business. Então, na parte da originação, a gente está basicamente replicando tudo que deu certo ao longo dos últimos 10 anos. Então, a gente sentou no último ano e falou, bom, vamos olhar o que a gente fez bem feito, e o que a gente fez bem feito foi originar ativos de fintechs, investir em investimentos alternativos e fazer investimentos diretos. Vamos tentar replicar essas estratégias e os mesmos playbooks. Então, ao longo dos últimos anos, a gente foi desenvolvendo frameworks de tomada de decisão para cada tipo de ativo, para cada tipo de estratégia. A gente está replicando isso na originação. Então, muito do aprendizado, né? A gente está bebendo desse aprendizado dos últimos 10, 15 anos das nossas carreiras. E do lado da distribuição, é focar em atender clientes B2B. Então, claro que qualquer pessoa pode acessar nossa plataforma, né, um cliente, pessoa física, individual, e comprar o seu ativo, mas o foco do negócio é atender family offices, private banks, escritórios de agente autônomo, consultorias de investimento, asset managers, grandes players para fazer investimentos relevantes, onde eles estão usufruindo dessa curadoria que facilita o trabalho de seleção de ativos deles e permitir com que eles personalizem e customizem os investimentos para eles.
E aí acho que a hiperpersonalização e customização é uma mudança importante de dinâmica de mercado. A gente, né, desde que, enfim, eu conheço o mercado, desde que o mercado existe, a lógica de mercado sempre foi um grande banco, uma grande instituição, decide fazer uma oferta desse direito creditório, dessa debênture, desse CRI, desse CRA. Porque ela é uma emissão grande, é uma emissão de 1 bilhão, de uma empresa conhecida, que remunera suficientemente o canal, né, de estruturação e distribuição. Então, as debêntures, os CRIs, CRAs, todos os ativos que chegam no mercado na ponta, o mesmo ativo chega para mim, para você, para minha mãe, para minha tia, por Uber, porque eu peguei hoje de manhã, para todo mundo. Né? Então, é uma padronização, é top-down, o banco decidiu fazer aquela emissão e todo mundo recebe a mesma oferta de produto. O que a gente está conseguindo fazer aqui é inverter essa lógica, né? É olhar cada indivíduo como único e partir da pessoa para o produto, e não do produto para a pessoa. E acho que essa inversão de lógica é uma mudança muito estrutural, muito importante na indústria, que é, vamos entender cada indivíduo, vamos entender o que é propensão a risco, o que é prazo, o que é vontades, o que são desejos dessa pessoa, os objetivos de longo prazo que ela tem. Vamos tentar entender o perfil de risco dessa pessoa, qual que é o fluxo de caixa que essa pessoa precisa ter, qual que é o tipo de indexador que ela precisa ter para esse investimento. E a gente cria, hoje na Nexa, um investimento só para aquela pessoa real-time, com base nas necessidades dela. Então, hoje você consegue falar quanto você quer investir, qual prazo você quer ter esse investimento, como você quer receber esse dinheiro de volta, né? Qual o fluxo de caixa, se é tudo no final, se é um pouquinho todo dia, todo mês, toda semana, todo trimestre, o que for. Se você quer que esse investimento seja indexado ao CDI, à inflação, pré-fixado, que classe de ativo você quer ter, renda fixa, que tipo de risco você quer ter, bancário, soberano, por exemplo. Você escolhe todas essas variáveis e a plataforma cria o ativo real-time para te servir e atender aquela sua demanda específica. Então, é como se a gente estivesse fazendo uma debênture, um CRI ou um CRA, né, no lado de renda fixa e crédito, individualizado, que foi feito de forma hiperpersonalizada e customizada só para aquele indivíduo. E acho que essas aplicações, tanto olhando para uma pessoa, né, tanto olhando quanto players de mercado, né, o Wealth Manager, é ele poder customizar e personalizar para cada cliente dele, ele consegue avaliar que tipo de risco eu quero correr. Eu quero correr risco Itaú. Legal. Cada cliente tem a sua vida, tem o seu fluxo de caixa, tem um indexador que ele deveria estar mais aderente. Então, o Wealth Manager ele escolhe o underlying risk e ele consegue escalar essas customizações e personalizações para cada cliente de fluxo de caixa, indexadores e etc. Para um Asset Manager, a mesma coisa. Então, imagina um gestor de crédito, ele poder escolher a debênture ou o CRI que ele está comprando, exatamente o indexador e fluxo de caixa adequado para ele. Então, a experiência que a gente oferece é você consegue escolher o mesmo underlying risk, um crédito de uma empresa, de um banco, só que o gestor de um fundo de crédito, ele consegue alocar um token de vencimento curto do mesmo tipo de risco, mesmo tipo de ativo, no fundo de curto prazo dele, um token de prazo médio no fundo de prazo médio dele, e o token que tem o tail longo, que é um prazo mais longo, no fundo que tem um resgate mais longo. Então, o Asset Liability Management para esse gestor de crédito passa a ser nativo, né, nos investimentos que a gente oferece para ele. E para o Wealth Manager, a mesma coisa, olhando para uma pessoa, para uma família. E acho que isso é uma mudança muito importante, né? Passar a enxergar, né, a pessoa, o indivíduo, a estrutura, antes do produto e construir o produto de uma forma de pull e não push. E eu acho que esse é um caminho importante, uma evolução que a indústria de investimentos ela vai seguir nos próximos anos. Tá bom. Você estava falando, eu estava aqui pensando em um monte de dúvida aqui para a gente endereçar agora, Lucas. A primeira é um ponto. Você descreve a Nexo como sendo uma empresa de ativos alternativos. Ativos alternativos é um negócio que ainda é meio nebuloso para a grande maioria das pessoas. Então, como é que você descreveria ativos alternativos? Acho que, no geral, são ativos não convencionais, fora do mainstream. Quando a gente olha, por exemplo, qual foi a primeira onda de democratização de acesso a investimentos no Brasil? Foi a XP e as grandes plataformas que democratizaram acesso e permitiu que todo mundo comprasse uma ação, uma debênture, um CRI e investisse no fundo multimercado. Né? E acho que essa primeira onda de democratização abrangeu os investimentos mais tradicionais, mais líquidos, padronizados e conhecidos. Quando a gente vai para o ambiente de alternativos, sobre o ambiente, né, de ativos menos líquidos, menos padronizados, menos conhecidos, menos convencionais. Então, infraestrutura, crédito privado, imobiliário, private equity, venture capital, yields alternativos. Então, é um mundo muito mais amplo de possibilidades, muito mais complexo também, e que tem uma penetração muito menor dos portfólios hoje. Né? Quando você olha,
quanto maior é o patrimônio de uma pessoa, mais investimentos alternativos ela tem. Porque, historicamente, investimentos alternativos têm uma simetria, né? Parte é uma captura desse prêmio de liquidez, parte é uma captura de assimetria informacional, mas que permite você a investir melhor, né? Ter um retorno melhor ajustado ao risco que você está correndo. Então, acho que existe uma desigualdade grande de oportunidade hoje, né? Não só no Brasil, mas no mundo, de oportunidade de investimento, de alocação de capital, né? Quem é mais rico tem a oportunidade de alocar em ativos melhores do que um cidadão comum. Né? E aí, quando a gente olha enfim, a primeira onda foi de democratização dos acessos a investimentos tradicionais, que foi a XP, e eu acredito que a próxima onda é de investimentos não convencionais. Né? E aí, acho que o número de possibilidades é muito amplo, e a gente na Nexa está pegando algo que é complexo e líquido e transformando isso em algo simples e fácil do cliente entender e investir. Então, por exemplo, você pode investir no risco Itaú comprando um CDB do Itaú. Isso é um investimento tradicional, né, digamos. Você pode correr o mesmo risco Itaú de formas diferentes. Se você comprar um recebível de cartão de crédito do banco emissor do Itaú, você está correndo o risco arranjo de pagamentos, mas no final das contas você está correndo o risco Itaú, que é o banco emissor, que é o pagador. Então, você, como pessoa física, você pode comprar um CDB ou um recebível de cartão de crédito do Itaú, os dois têm o mesmo risco. Óbvio, poucas pessoas têm acesso a comprar um recebível de cartão de crédito do Itaú. Uma cota de consórcio da administradora Itaú, mesma coisa. Então, tem várias formas de você chegar no risco Itaú por um caminho mais complexo e líquido, que exige um tipo de conhecimento e acesso a essa originação específica, mas que permite o investidor acessar o mesmo tipo de risco que ele já acessa hoje, com uma simetria de retorno infinitamente melhor e permitindo ele customizar esse ativo para ele. Então, hoje na Nexa a gente consegue oferecer exposição, por exemplo, a um risco Itaú, só em vez de ser um CDB do Itaú, é um recebível de cartão de crédito do Itaú, é uma cota de consórcio do Itaú, e para o investidor ele consegue ter 3, 4% de retorno a mais do que ele teria investindo no CDB do Itaú. E compor essa pequena diferença de retorno no longo prazo, ela é transformacional para uma pessoa. Você investir a CDI ou investir a CDI mais 4, em 20 anos, esses 4 que você está adicionando ao ano a mais de retorno, faz você ter o dobro do patrimônio lá na frente. Então, para uma pessoa que está poupando, criando o seu patrimônio ao longo da vida, é transformacional esse ganho marginal. Então, o mesmo risco Itaú, só que com 4% a mais de retorno, isso muda a tua vida lá na frente, porque 20 anos dobra. Né? E em 40 anos, em 60 anos, em 80 anos, isso é transformacional, né, na jornada, na vida de alguém. Tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais conjuntural agora, no momento atual, Lucas. A gente está no momento hoje que você pega, sei lá, NTNB aí, que é o título Tesouro Direto Inflação, pagando inflação mais 7, né? Então, assim, que já é um prêmio, para quem mora aqui fora, que nem eu, gigante, né? 7% de juros reais é um negócio, assim, surreal, e que o Brasil é um dos poucos do mundo que suporta isso. Como é que você vê esse mercado de alternativos agora, aí nesse provavelmente semestre, agora que a gente vai ter esses juros reais ainda altos sendo pagos pelas esses títulos? Isso afeta? Como é que foi essa tua experiência passada aí desse mercado de alternativos nesses momentos de juros reais altos? Acho que no passado, né, meu background como portfolio manager e como CIO, eu estava muito mais real time preocupado, né, com esses movimentos de mercado macros. Acho que eles hoje são super importantes na Nexa e eles impactam a gente em fatores diferentes. Acho que o primeiro é a capacidade de originar bons investimentos num nível de juros muito mais alto. Né? Você continuar comprando um risco bancário AAA a IPCA mais 10, 11, 12, é mais difícil do que comprar eles a IPCA mais 8. Então, acho que existe uma dificuldade na originação, e aí acho que conseguir originar bons ativos em risco baixo passa a ser um diferencial mais importante nesse cenário, né, porque é mais difícil originar bons ativos em retornos relevantes. E eu acho que a gente olha o momento atual como uma oportunidade. Eu acho que o mercado estressou bastante, eu vejo como um exagero, assim, um pouco de curto prazo os momentos que aconteceram. Óbvio que tem suas razões, né, e o fiscal é uma preocupação importante, mas acho que o movimento de mercado já precificou um cenário muito, muito negativo. Então, para quem investe hoje nos papéis que a gente oferece, que né, níveis de pré-fixado, principalmente inflação mais, acho que tem um tipo de retorno, um nível de retorno bem interessante. Mas para a gente acho que impacta muito mais capacidade de originação, e quando a gente olha na distribuição, que tipo de produtos os clientes buscam nesse cenário. Então, hoje na Nexa, a gente foca muito em renda fixa e crédito privado,
porque acho que é a grande oportunidade, é o grande desejo de todos os investidores. É investimento mais fácil de explicar, mais previsível, com risco mais baixo. E ao longo do tempo a gente quer escalar para poder cumprir toda essa gama de investimentos alternativos, né? Passando por imobiliária, infraestrutura, private equity, venture capital e N outros. Então, eu acho que o momento é bom porque existe uma demanda do investidor, existe uma taxa de juros no nível alto, mas com esse desafio da originação. Então, enfim, acho que no geral é mais uma oportunidade do que um problema de curto prazo. Entendi. Vamos um pouquinho sobre a empresa Anexa agora, Lucas. Você montou a empresa requer investimento inicial, requer investidores, requer uma estrutura, uma pista aí até que você comece a gerar receita, etc. Como é que você organizou isso dentro da Anexa? Como é que você fez a captação? Quem são os investidores, advisors? Como é que você foi procurando os sócios até, né, ou as pessoas que vão trabalhar contigo aí nesse caminho aqui? Como é que foi como é que está isso e como é que foi essa estruturação? Legal. Em novembro do ano passado, que começou de fato a estruturação, né, e criação do projeto do Business Plan da Anexa, novembro, desculpa, de 2022, quando o Edu, que era meu sócio na Terra, o Novembro Eduardo fundou, 23, né? novembro de 2022. 22, tá, Desculpa, 2023, 2023, é isso. porque nós estamos Novembro de em janeiro 2023. 25, foi do 2023. Boa. Novembro de 2023, eu estava no meu sabático, o Edu, a gente foi sócio e a gente trabalha junto há muito tempo, então tem 10 anos, desde o Pátria, depois a jornada de Terra inteira, e agora na Anexa, uma parceria super feliz que a gente tem, tanto de dia a dia na nossa relação, quanto, né, bem sucedida em complementaridade de características. Eu e Edu, a gente se junta em novembro para começar a trabalhar no projeto da Anexa, e a Anexa nasce em março de 2024. A gente começa o business com 6 sócios, todos que trabalharam juntos por muitos e muitos anos, eu e Edu 10 anos, Cecília, que trabalhou no projeto do relatório com você, trabalhou 5 anos com a gente. Hoje a gente tem 12 pessoas, 8 sócios, business and partnership. A gente começou a empresa lá atrás, bootstrap, eu e Edu, a gente aportou capital do nosso próprio bolso, e foi o dinheiro que a gente usou ao longo do ano passado para trazer a empresa de onde ela está hoje. Então a gente acabou não gastando o dinheiro dos investidores ainda. No meio do ano a gente levantou uma rodada, meio para o segundo semestre, com investidores super legais. A gente até anunciou recentemente numa matéria. Então, os principais investidores é a Norte Ventures, o fundo early stage do Brasil, que da nossa visão, é o fundo mais bem conectado e inserido no ecossistema, tanto de fintechs, startups, quanto de mercado financeiro. Então, o foco dessa primeira rodada foi menos o capital e foi muito mais o networking, trazer pessoas boas para próximo da empresa, que ajudassem a gente a construir o negócio que a gente quer construir. Trouxemos uma série de angels, investidores importantes, então, alguns scouts da 16Z, vários founders de empresas de tecnologia, desde Patrick Sigrist, fundador do iFood, do Nomad, Marcelo Sampaio, fundador da Hashdex. Quando a gente foi buscar os nossos angels, a gente basicamente listou vários e vários nomes, e bem com a mesma cabeça que tudo que a gente faz, vamos clusterizar essas pessoas em caixinhas que são importantes para a gente. Então, vamos tentar levantar vários angels que são tech founders, vários angels de mercado financeiro do lado de wealth management e distribuição, e vários angels do lado de investimentos alternativos. E a gente conseguiu trazer CEOs, CIOs, fundadores, uma gente em um nível muito, muito bom, cobrindo todas essas 3 caixinhas, né, investimentos alternativos para ajudar na originação, wealth management e distribuição para ajudar, né, na construção dos produtos e distribuição, e tech founders para ajudar tanto com a experiência, né, empreendedora, quanto também a originação de potenciais parcerias. A gente levantou um round de pouco menos de 10 milhões de reais, estamos crescendo o time, então começou com 6 sócios, estamos em 12 pessoas, a ideia ano que vem é para 20 pessoas, e acho que agora a gente está num momento muito bom, pronto para o business começar a escalar e mudar de patamar para valer. Tá bom. Dos clientes que você tem conversado, como é que você vê esse conhecimento de tokenização, né? Imagino que a maioria dos clientes, se não todos os clientes que você conversa hoje são clientes de Web 2, que eu considero, né? Mercado financeiro tradicional e tudo. Como é que está o conhecimento de blockchain? Ele já tem um pouco dessa percepção que você colocou aí de que vai ser um negócio que vai mudar muito o sistema financeiro, ou tem muito aprendizado que você tem que ir lá ensinar o que você está falando?
Acho que o conhecimento ainda não tá homogêneo, assim, não está maduro, né? Ainda está, acho que a gente tem conversas muito distintas. Você vai numa casa, uma conversa totalmente ainda fora, né, desse conhecimento de blockchain e não olhando essa oportunidade com carinho. Mas tem muita gente séria, grande, importante, já enxergando essa oportunidade como isso é transformacional. Acho que o que a gente tem, acho que do lado cripto, acho que, né, o que aconteceu com o preço, eleição do Trump agora, né, momentos regulatórios importantes que a gente está tendo, acho que estão empurrando os family offices a olhar mais para o ambiente cripto como uma classe de ativo real, e a gente já vê vários family offices investindo já em cripto. E quando a gente olha blockchain e tokenização, o que a gente tem conversado com os family offices, onde eles têm percebido valor, é nessa personalização. É ele poder oferecer para o cliente dele um tipo de produto que ele nunca pôde oferecer, que é ele criar o produto para o cliente dele. Então ele está no comitê de investimento dele, ele toma uma decisão com base na visão dele. Se ele acha que a NTNB está bom a IPCA mais 7, ele vai querer comprar um título indexado ao IPCA, só que um crédito privado, que vem um risco bancário ou soberano, por exemplo. Então, ele poder ter essa flexibilidade de criar um produto com base no cenário dele, na liquidez dos clientes, no fluxo de caixa que os clientes precisam, acho que isso tem sido muito bem recebido. E o caminho que a gente está seguindo no ponto de vista de tecnologia é uma adoção, uma transformação gradual do arcabouço tradicional para o novo arcabouço puro de blockchain. Então, a gente está seguindo um caminho de vamos emitir os nossos tokens, fazendo um trabalho dobrado, onde a gente faz todo o trabalho on-chain, né, e faz todo o trabalho off-chain tradicional. Então, tem um escriturador, um agente fiduciário, um banco liquidante, um fiel depositário, né, a Nexa hoje é uma gestora CVM, tem uma securitizadora também. Então, vamos fazer todo o trabalho fiduciário tradicional. Então, o investidor, ele parte do arcabouço atual, ele não está correndo nenhum risco a mais ou diferente do que ele já tinha, e a gente agrega a camada de blockchain que permite criar toda a camada de programabilidade e personalização, por exemplo. E aos poucos, à medida que o cliente vai ficando confortável em, putz, eu entendi agora, sentindo e vivenciando na prática, que blockchain permite substituir esse elo da cadeia. Então vamos tirar isso aqui, substituir isso, vamos reduzir o nosso custo. Aos poucos se tirando e colocando o cliente no centro sempre, né? Então, se a nossa visão é, vamos criar um produto com base no cliente, toda a estrutura e o risco, a forma de servir o cliente tem que ser com o cliente no centro. Então, se o cliente, ele hoje não está confortável para abrir mão de todo o arcabouço anterior, a gente tem que oferecer para o cliente essa solução e aos poucos ir construindo um caminho gradual junto com o cliente. Tá bom. Fala um pouquinho sobre regulatório para a gente, Lucas. Você já comentou um pouquinho que vocês têm uma gestora, tem uma securitizadora, então, assim, dado para oferecer isso tudo de acordo com o mercado e com as regras atuais, você tem que ter várias licenças e várias formas de fazer. Como é que foi essa construção? Que outras licenças vocês eventualmente estão procurando para frente? Como é que está isso? Acho que bem, a primeira licença que a gente foi tirar foi a de gestora. Enfim, a gente foi gestor durante muitos anos, então era tipo de tanto arcabouço regulatório quanto operacional, compliance, que a gente já estava muito acostumado. Então foi a primeira licença que a gente tirou. Depois a gente abriu a securitizadora. A gente é uma securitizadora não registrada ainda, a gente vai registrar ela agora no primeiro trimestre do ano que vem. E a gente está tirando uma licença de crowdfunding, CVM 88, que deve sair agora em janeiro, é a data, enfim, que esperada para uma devolutiva da CVM. E eu acho que com essa estrutura, a gente já permite a gente fazer todos os tipos de oferta, né? Então, oferta privada, de valor mobiliário ou não mobiliário, e ofertas públicas, de valores mobiliários ou não mobiliários, ou seguindo a 160, ou seguindo a 88, ou seguindo uma oferta privada de valor mobiliário, né? Então, acho que agora a gente já tem capacidade de fazer diversos tipos de emissões, tanto para atender ativos diferentes ou para atender clientes diferentes, dentro da lei, dentro da estrutura regulatória super robusta. E esse caminho que a gente pretende seguir. Então, acho que mais para frente vão ter outros caminhos, né? O business evoluindo e crescendo. A gente vai ter que ter outras licenças, mas hoje a gente entende que a gente está confortável com essas. Tá bom. Fala um pouquinho da tua visão sobre o Drex, Lucas. Assim, muita gente falando assim, ok, Drex vai ser a infraestrutura que vai aí sim potencializar toda essa parte de tokenização no Brasil, né? Então, assim, é uma coisa que se acredita também que a gente vai ter aí, a partir do princípio que a gente tem uma rede pública permissionária, vamos dizer assim, vai que nem o Drex,
É isso que vai dar aquele grande impulso para a tokenização no Brasil? Ou você acha que quando isso daí conseguir estar de pé, que acho que demora, sei lá, talvez mais uns 2 anos ainda, a gente já vai ter um bom impulso lá nessa parte de tokenização? Eu acho que o trem já partiu. Eu acho que o Banco Central tendo sido tão vocal e puxando essa agenda de inovação através do Drex, isso já fez com que, né, o setor privado, bancos e mercado financeiro se movimentasse em criar soluções e já começar a sentir o benefício da utilização do blockchain, cada um no seu, né, na sua caixinha. Então, eu acho que a adoção ela já é um caminho sem volta, mesmo que o Drex demore 6 meses ou 2 anos para estar no ar. Mas eu acho que, sem dúvida, o Drex vai ser um impulsionador muito grande disso. E aí, principalmente a integração, né, do Drex com infraestrutura, com Open Finance, com Pix, acho que tem uma série, tudo que foi sendo criado pelo Banco Central ao longo dos últimos anos, a integração disso tudo vai permitir criar um sistema financeiro muito mais eficiente e democrático nos próximos anos. Então, a gente vai ser um impulsionador importante, mas é um caminho que já está sendo trilhado, né? Ele vai acelerar a curva de adoção que já está acontecendo. Tá bom. A gente fast forward agora 5, 10, eu sempre falo 10 mais 10 é eternidade, né, para quem está montando alguma coisa. Fast forward nos 5 anos, como é que você vê a Nexa, ou talvez em outra, perguntando de uma outra forma, o que seria sucesso para você daqui a 5 anos, Lucas? Uma boa pergunta. Enfim, acho que o primeiro ponto é que esse é meu projeto de vida, né? E acho que todo mundo que está engajado na Nexa e trabalhando lá tem um nível de dedicação, de curiosidade, de engajamento muito forte, sempre querendo que isso seja um projeto de vida. Acho que a definição de sucesso é a gente conseguir resolver os problemas que a gente está se propondo, então conseguir de fato oferecer investimentos de alta qualidade para os investidores, né, ter um bom histórico de retornos, as pessoas de fato estarem felizes com os investimentos que elas fazem, ser capaz de oferecer uma experiência muito superior à que existe hoje, mudar essa lógica do mercado, né, de inverter de push para pull, que acho que vai ser transformacional e muito benéfico para as pessoas, enfim, para todo mundo, para a sociedade como um todo. Eu acho que a gente ser visto como uma referência, né, todos os setores, segmentos importantes, sempre tem uma referência, aquela empresa que você olha e fala, puta, essa empresa é foda, é o cara que liderou esse segmento e transformou um pouco esse setor. E a gente tem uma ambição grande na Nexa, quando a gente olha para, né, inspirações, o que a XP fez, o que o Nubank fez, o que grandes players vencedores dos seus respectivos nichos fizeram. Então a gente quer ser relevante, a gente quer ser visto como um player de excelência, então tudo que a gente faz com muito cuidado e foca ter muito carinho e focar na qualidade do que a gente faz, e quer ser reconhecido por isso. Então, acho que é conseguir né, a junção disso tudo, ser excelência, resolver os problemas, criar um impacto e transformar, de fato, a forma como que as pessoas investem e gerar um benefício para a sociedade como um todo por isso, criando algo único, diferente, inovador, e que é uma jornada super satisfatória para a gente como empreendedor, né, como pessoa que está construindo isso. E é bom para os clientes, para os parceiros que utilizam essa plataforma. Então, acho que é ser relevante e a ponto de conseguir mudar, né, um pouquinho da nossa contribuição para mudar o mercado. Tá bom. Vamos falar do reporte agora. Quando o Luciano lá nos apresentou, o Luciano é um amigo em comum que fez o GV comigo de longa data, tá? Aliás, um abraço para ele se ele estiver ouvindo aí. Nos apresentou uma ideia, tem um amigo que está fazendo um negócio lá, quer bater um papo contigo, e a gente começou a conversar, e você falou, Gustavo, eu tenho uma ideia de fazer um report, que acho que é bem legal, que acho que o Brasil precisa, que em toda pesquisa que eu fiz eu não tinha, etc. Conta um pouquinho dessa conversa inicial que a gente teve lá, e como é que era a tua ideia em relação ao report de tokenização do Brasil, Brasil Tokenization Report, que a gente fez aí no segundo semestre de 2024. Legal. Bom, o relatório está até aqui, inclusive. Aí eu tenho o meu aqui também. Está aqui, Aqui, ó. Na minha mesa. Temos aqui também. Guardadinha, uma cópia. Em papel ainda. E eu acho que a ideia do relatório é quando eu e Edu a gente ficou estudando e fazendo o business plan da Nexa, que foi de novembro 23 até fevereiro 24, a gente começou a ler e devorar tudo que aparecia pela frente de blockchain, de cripto, de tokenização. E a gente sentiu, primeiro, acho que uma dificuldade de ter mais informação, ter relatórios que
contavam, né, essa história de uma narrativa que fazia sentido, né, e que explicava o começo, meio e fim, casos de uso e que trouxesse números da indústria. Do Brasil, basicamente, a gente conseguiu encontrar muito poucos números de qualidade para isso. Então, acho que primeiro foi uma percepção de, pô, faltam materiais interessantes, que tragam dados e que expliquem, né, o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo dessa forma, de um jeito que essa informação possa ser difundida. E acho que, né, a nossa contribuição para a adoção da indústria, sempre uma preocupação, né, que a gente tem, sempre teve e tem ainda, é a adoção. Quanto que a gente convence as pessoas a todo mundo entender que isso de fato é melhor para elas, é mais seguro, é mais democrático e permite uma série de evoluções. E a forma de fazer as pessoas entenderem é dar informação para elas. Então, acho que essa foi uma contribuição para o ecossistema. Vamos ajudar a fomentar a adoção, dando mais informação e ajudando esse ecossistema a se desenvolver. E o segundo ponto foi, há 2 anos atrás, a gente tinha uma percepção que essa indústria estava muito menos desenvolvida do que a gente acha que ela está hoje. Então, à medida que a gente foi conhecendo mais pessoas, mais empresas, mais projetos, a gente foi se surpreendendo positivamente, falando, pô, tem muito mais gente boa, sofisticada, correta, fazendo um trabalho sério, e que eu não sabia antes. Pô, me considero uma pessoa informada, então se eu não sabia, talvez tenha um monte de gente bem informada que não está bem informado sobre esse setor especificamente. Então, vamos mostrar que isso está muito melhor e muito mais envolvido do que está. E acho que teve muito uma inspiração também de outros grandes relatórios setoriais, anuais, que a gente sempre acompanha, sempre leu, como o A16Z Crypto Report, como o relatório da Atlântico de Tech na América Latina, vários relatórios interessantes que acabaram se tornando referências e fontes confiáveis de informação e relatórios que a indústria inteira lê, e que a gente se inspirou um pouco nesses exemplos para construir algo novo. E aí, quando a gente, enfim, eu tive essa ideia, vamos fazer esse relatório, e achava isso uma contribuição importante para a indústria e um posicionamento adicional interessante para a Nexa, bom, como que a gente vai fazer um relatório desse? Precisamos ter alguém como um parceiro que ajuda a gente a fazer algo que vai ser na mesma excelência, qualidade, que a gente se propõe a fazer tudo que a gente faz. E aí foi aí que a gente juntou. Lembrei, pô, Gustavo, Fintrender, se tem alguém que consegue construir isso em conjunto com a gente e fazer algo verdadeiramente excelente, com uma puta qualidade, puta, é o Gustavo. E aí eu fui atrás de você, falar com você, tentar te convencer para essa ideia meio maluca no começo, e que acabou virando um projeto fantástico e que acho que ficamos super felizes com o resultado, né? Não, acho que foi muito legal. Eu pessoalmente adorei, não só o resultado, mas a trajetória inteira, eu acho, né? Então, assim, eu, a Cecília, o Matias, a Bruna, que tiveram mais contatos ali, que ficamos no dia a dia fazendo, acho que foi uma trajetória muito legal. Eu já fiz tem até um episódio, eu vou deixar o izinho aqui para quem quiser ver em algum lugar, que a gente fez nós 4 até quando eu estava em São Paulo, contando sobre como é que foi o relatório, o que a gente mudou, as pivotagens que a gente teve que fazer no meio do caminho, né? A gente começou por um caminho, depois teve que mudar para outro, né? Para fazer. Acho que foi um aprendizado e muito legal, né? E acho que para mim, assim, ele acaba sendo o resultado de todo esse processo de aprendizado e consolidação que a gente acabou fazendo no meio do caminho, né? Então, assim, até para mim teve muito aprendizado, porque você acaba escrevendo alguma coisa, tendo mais ou menos umas ideias, e quando você vai vendo, pô, não é bem por aqui, é por ali. Então, acho que teve muita coisa. Organizar o raciocínio, né? Você compreende muita coisa melhor legal, você vai organizando. Exato, é o que eu fiz até no meu livro, ou quando eu escrevo nos meus artigos e tal. Eu acho que o fato de você escrever, organizar, te ajuda muito a colocar em caixas, a organizar o pensamento, né? O escrever, e o relatório foi muito isso, assim, como é que é a parte de tokenização no Brasil, como é que é no mundo, como é que é no Brasil, quais são as empresas, etc. Então, tem essa historinha que ele conta, eu acho que ajuda muito a gente a organizar e certamente vai ajudar quem lê. Né, quem vê, que é um pouco do que você comentou, o ecossistema inteiro olha e fala assim, pô, tem aqui um negócio, já está funcionando, né? Tanto é que a gente chegou no final e falou, como é que vai ser o subtítulo do report, né? The future is now, né? O futuro é agora. Por quê? Porque já está aqui, a gente já está vendo um monte de coisa acontecendo, né? Então, assim, já está naquele momento, aquela curva que a gente começa a exponencializar daqui a pouco, né? Então, assim, acho que já está, né, nesse momento aí para a gente andar. Então, acho que foi muito legal. E teremos mais para frente, né? A ideia é que essa parceria continue, que a gente vai ter alguns anos aí de parceria com reportes, etc., que acho que é bem interessante, e a gente vê depois, assim, essa sequência, né? Então, como você falou, daqui 5 anos,
quando você tem o sucesso da Nexa, que você aumentou, assim, como é que a gente vai ver 5 anos de reporte, né? Como é que a gente vai olhar isso daqui? Como é que foi aquele reporte lá de 2024, né? Que foi onde começou em relação ao de 2029 que a gente vai estar fazendo, né? Então, acho que isso aí acaba também trazendo uma coisa para a indústria muito bom, né? Para o ecossistema muito bom, né? De você ter uma continuidade, não é aquele negócio também acompanhar a evolução, né? E vai acompanhando a evolução da própria indústria, né? O relatório vai evoluindo à medida que a indústria evolui, né? Então vai ser muito legal ver isso. Exato, E vamos ter, esse ano vai estar melhor ainda do que 2024. Exato. Você realmente vai ter um pouco mais tempo para organizar, né? Acho que vai fazer uma coisa melhor, mas a gente fala. Lucas, tem mais ou menos um tempo aqui que eu não gosto de fugir muito aí, para não ficar muito longa a conversa. Já fica o convite aqui para daqui a um tempo a gente voltar para bater um papo mais, para você comentar um pouquinho de como é que foi a sua trajetória aqui. Mas eu queria te deixar um espaço agora para você dar uma mensagem final aí para quem nos ouviu e onde eles conseguem interagir com você e com a Nexa. Legal. Interação, acho que convido a todos a entrarem no site da Nexa, nexafinance.com.br. Hoje a gente tem permitido clientes entrarem aos poucos, então tem um waiting list. Se você tem interesse em investir na Nexa, se cadastra lá, já a gente vai abrir um acesso para você começar a investir nos nossos produtos. Eu sou o Lucas Danisek, no LinkedIn, então podem me procurar lá, vai ser um prazer interagir com todo mundo, acho que tem muita coisa interessante para ouvir, conhecer e aprender, e pessoas novas para a gente conhecer. Então fiquem à vontade de me contactar lá, ou via Nexa, vai ser sempre um prazer. E acho que como mensagem, eu estou super animado, assim, super otimista com o que a gente está construindo. A gente tem 10 meses de empresa, então é uma empresa super nova ainda. Eu acho que a gente está passando essa fase de construção e se conhecer, né? Nesses primeiros meses é um caminho onde, né, a empresa é um organismo vivo que vai encontrando o seu espaço e o teu diferencial. Eu acho que a gente conseguiu evoluir super bem nesse ano. Estou super otimista com a Nexa, super otimista com a indústria de tokenização, de blockchain como um todo, principalmente a RWA. Eu acho que esse trem já partiu, já é uma realidade. Não é mais questão de quando, mas eu acho que é uma questão da velocidade com que vai ter essa adoção. E eu acho que essa velocidade vai ser cada vez mais rápida, com impulsos políticos, regulatórios, e à medida que a adoção cresce, né, tem um network effect muito positivo, e a gente já tem, né, capacidade de oferecer produtos de qualidade, num custo muito melhor, e uma experiência infinitamente superior. Então, acho que convido todos a lerem nosso relatório, Brazil Tokenization Report 2024, se informarem mais sobre o tema de blockchain, além dos conteúdos da FinTrender, que acho que é o conteúdo mais valioso aqui sobre blockchain na indústria no Brasil. Acompanharem a Nexa nas nossas redes, Instagram, LinkedIn, site da Nexa. A gente vai soltar um site novo daqui a 10 dias, já uma evolução, uma V2 da nossa plataforma, caminhando numa direção de trazer o UX melhor para o nosso usuário. E convidar todos a se engajarem mais em blockchain, né? Instituição financeira, family office, asset managers, conhecer o impacto transformal que isso tem em programabilidade, interoperabilidade, e começarem a adotar digital assets, que depois que você sentir o impacto da tokenização e o benefício disso, acho que é o que vai abrir as portas para essa indústria crescer e começar a ter volumes muito relevantes. Então, agradecer, acho que até todos os players da indústria que vieram antes da gente e que abriram as portas para a gente estar aqui empreendendo. Se players importantes não tivessem tomado esse passo alguns anos atrás e começado a criar tokenizadoras, isso acabou sendo uma confirmação importante, né, de que já existia um mercado, de que o momento certo era esse, e acho que o relatório, a Nexa, todas as empresas do setor, acho que é um incentivo a mais empresas como essas surgirem. É o momento de formar a indústria, né, da indústria crescer, se desenvolver com gente séria, de qualidade, fazendo um trabalho bom, e acho que vai ser o bom melhor para todo mundo, né? A sociedade se beneficia, e a gente vai criar uma nova forma de investir, um novo mercado de capitais nos próximos anos, com o cliente no centro, investimento de qualidade, uma experiência muito melhor. Então, estou super animado com o que vem pela frente, muito trabalho, mas muita coisa boa por vir também. É isso aí. E que tudo que você falou aí se realize nos próximos anos. Eu assino embaixo, acho que também a gente está num momento aí muito, é o que eu falei, da exponencialização, né? Já tem uma base
feita com gente muito boa, mas tem espaço de monte ainda para quem quiser fazer, né? Então, assim, cabe muita gente, está muito no começo ainda e tem muito espaço para crescer agora, né? Então, assim, os próximos anos vão ser bem interessantes nesse sentido, tá bom? É isso aí, então. Obrigado, Lucas. Obrigadão pelo convite, foi um prazer. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Se você chegou até aqui, é porque deve ter gostado desse episódio. Então não esquece de deixar o like, compartilhar com aquele amigo e amigo que gosta desse assunto e até a semana que vem. Tchau, tchau.